Graça e paz, igreja. Você pode aplaudir ao Senhor por esta palavra de oferta? Aleluia. Põe a mão aí sobre o seu coração, fala assim comigo. Senhor, nessa manhã, eu quero estar aonde os meus pés estão. Tira, Senhor, do meu coração todo nível de preocupação e as minhas ansiedades eu lanço sobre ti. Tudo aquilo que vem para roubar a palavra do meu coração, eu repreendo e lanço fora, em nome de Jesus. Eu sou um vaso nas tuas mãos. Me molda da forma que te agrada. Se é uma verdade, diga amém. Amém para o céu ouvir. Agora amém para o inferno ouvir. Aleluia! Glória a Deus! Abram a palavra em 2 Reis, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 1 em diante. A Luísa trouxe essa palavra aqui na quinta-feira. Quem estava presente vai se lembrar. E a palavra diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Porém veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem seus escravos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de fazer? Dize-me o que tens na tua casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta atrás de ti e de teus filhos. Então deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe à parte a que estiver cheia. E foi e se trancou com os seus filhos. Eles lhe traziam as vasilhas e ela as enchia. E sucedeu que, enchendo todas as vasilhas, disse a seu filho: Traze-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse: Não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, o qual disse: Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém? Vamos voltar ali no versículo 2. Primeiro, essa mulher, ela clama a Eliseu, amém? No versículo 2, ele responde o clamor dela: Que hei de te fazer? O que tens na sua casa? E nessa manhã, eu gostaria que você respondesse essa pergunta para o Senhor. O que tens aí sobre as suas mãos? Se Eliseu perguntasse para você hoje assim: o que hei de fazer por ti? O que tem aí? O que você apresentaria para este homem de Deus? O que você entregaria para ele? Vamos lá no versículo, lá no livro de Jeremias, capítulo 18. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Levanta-te,
desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. E o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na sua mão. Então tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: porventura, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém, queridos? Somente até aí. Em uma palavra, nós vemos vasos vazios sendo enchidos. Na segunda palavra, nós vemos um vaso sendo formado pela mão do oleiro. E hoje, se diante da fala de Eliseu para aquela viúva, o que hei de fazer? O que posso fazer por ti? Nós queremos muitas coisas, amém, queridos? Se eu passasse o microfone aqui, cada um me traria 1, 2, 10 desejos ou mais, não é? Mas hoje, se Deus, Ele perguntasse para nós, o que Ele tem de nós para usar? O que nós colocaríamos na mão dele? Será que nós seríamos um bom molde para Deus? Sim ou não? Será que na mão desse oleiro nós nos colocaríamos verdadeiramente na mão desse oleiro e deixaríamos que ele nos moldasse da forma que lhe agrada? Porque muitas coisas nós pedimos e muitas coisas nós desejamos. E Deus, Ele é ilimitado e infinito para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos e pensamos. Mas o que determina o que pode ou não ser recebido é o molde. Em uma fábrica, se eu tenho um molde de peças pequenas, como que essas peças vão sair? Pequenas. E se é um molde de uma peça grande? Como essa peça vai sair? Uma peça grande. Eu trabalhei em uma empresa em São Paulo. Ela trabalhava para Petrobras e fabricava peças de aço. E aí tinha cotovelo, flange, vários tipos de parafusos, né? Cada um em um formato, que variava de pequenas polegadas até enormes polegadas. Era um cotovelinho assim, queridos, uma flangezinha assim. Mas tinha umas que precisava entrar uma carreta lá dentro e com um guindaste erguer essa peça para colocar em cima da carreta, para que essa peça pudesse ser levada até a Petrobras. Mas a pergunta que o Senhor quer ministrar no nosso coração nessa manhã é: tanto para fazer uma flange pequena como uma flange grande, um cotovelo pequeno como um cotovelo grande, qual é a matéria-prima que era usada? O aço. A matéria-prima, ela continuava sendo a mesma. Porém, o que dava forma para essa matéria era o molde em que era preparado para que aquela matéria-prima pudesse ser recebida. E na nossa vida,
Espiritual não é diferente. Porque no natural, eu acabei de dar um exemplo natural, não é? Eu vou lá, derramo aço em um molde e se torna numa peça do tamanho que eu quiser. E a nossa vida espiritual? Porque Deus, Ele tem matéria-prima abundante, sim ou não? Ele é dono de toda matéria-prima? De toda autoridade, de todo poder, de toda ciência, de toda sabedoria? Ele é dono de tudo isso? Mas o que vai determinar a ação de Deus na minha vida e na sua vida? O tanto que eu estou disponível a ser moldado por Ele. O tanto que eu estou disposta a ser mudada por Ele. Porque Deus, Ele continua sendo o mesmo, ontem, hoje e será para sempre. E nós vivemos de saudades. Nós vivemos de coisas que se passaram, ou de testemunhos que estão muito longe de nós, ou às vezes de coisas que até mesmo nós vivemos. E aí nós nos apegamos nisso e falamos assim, que época boa, que Deus grande, que Deus poderoso, Ele fez, Ele faz, mas Ele continua sendo o mesmo. Deus continua fazendo. Deus continua derramando. Deus continua operando os milagres, as maravilhas, os prodígios. Ele continua prosperando, Ele continua abrindo portas, Ele continua curando enfermos, Ele continua ressuscitando mortos. Ele continua levantando pessoas do leito de morte. E colocando em lugares altos. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo infinito, ilimitado. Ele continua sendo eterno, Ele continua sendo grande. Ele continua sendo Deus. Em qualquer situação, em qualquer adversidade, Ele está sentado no seu alto e sublime trono. E nada foge do controle das tuas mãos. Nada. Nada pode acontecer se o Senhor assim não determinar. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e ela me dizendo que estava sendo atacada pelo diabo. Eu sei que é o diabo, eu sei que é isso, eu sei que é aquilo. E eu também sei que o diabo faz. Mas eu sei que o diabo é um cão, cuja a coleira está nas mãos de Deus. Por que que Deus tem permitido esse cão, então, avançar em você? Tocar em você, destruir você, roubar você? Porque tudo que acontece é permissão de Deus, temos permissão de Deus. Até para o diabo agir, ele tem que pedir permissão para Deus. O que Deus, então, Ele quer nos ensinar, o que Ele quer nos mostrar, o que Ele quer moldar em nós, para que nós sejamos esse vaso nas suas mãos, a ponto de estarmos prontos para Ele derramar aquilo que Ele tem de sobra para ser derramado. Quando nós olhamos aqui para a palavra da viúva, nós não vemos que a quantidade do azeite era limitada. O que foi limitado na palavra da viúva, queridos? As vasilhas. Eliseu, ele pergunta para ela, o que você tem? Ela fala assim, olha, eu tenho apenas uma botija de azeite. Eliseu, então, olhando para aquilo que ela tinha,
ele dá uma ordem a ela. Ele diz assim, ó, vai até os seus vizinhos, tome emprestado as vasilhas. E como que ele termina essa frase? Como? Ele fala assim, ó, não poucas. Não traz poucas vasilhas. Não traz poucas. Agora, eu pergunto para vocês, qual foi o tamanho da fé dessa mulher? Se hoje Deus chegasse aqui, Vânia, toma emprestadas vasilhas. Quantas vasilhas a Vânia colocaria para dentro da casa dela? Porque, queridos, o tamanho do que eu vou apresentar, o tamanho do molde, é que vai determinar o tamanho do milagre. O tanto que eu vou colocar de confiança, de fé, de entrega. Porque o molde aqui, ele não é somente algo que vai dar forma, mas é um tanto que eu vou entregar. O tanto da minha entrega é que vai determinar o tanto que o Senhor vai derramar. Toda a minha vida de convertida, eu escutei assim, olha, o Espírito Santo, ele é águas volumosas que cobre uma multidão de pecados, ele limpa, ele purifica através da palavra, mas quem determina o tanto que você quer dele é você. E se você der um copo, queridos, ele vai encher um copo. E se você der um vaso, ele vai encher um vaso. Se você der uma piscina, ele vai encher uma piscina. Mas se você apresentar a ele o mar, então você vai mergulhar nessas águas profundas e vai descobrir quais são os mistérios que existem nas profundidades dos mares do Senhor. Aleluia! É o tanto então que eu estou disposta a ser moldada por Ele, porque a palavra diz assim, que ela entra dentro de casa, ela fecha as portas, e ele diz, feche as portas e derrama o azeite. Engraçado, é que ele não dá uma botija de azeite para ela. Sabe por quê, queridos? Porque alguma coisa eu tenho que ter para apresentar para Deus. Que seja uma oração, que seja um coração, que seja uma reclamação, não sei. Mas alguma coisa eu tenho que apresentar a Ele. Aqui existem segredos nessas duas palavras, mistérios nessas duas palavras, que é onde nós precisamos nos atentar para tirar lições. A palavra diz assim, que quando ela se vê em apuro, ela clama ao homem de Deus. Eliseu sobre a terra era a representação de Deus. Sabe, queridos, eu preciso saber para quem eu vou clamar na hora do meu apuro e na hora do meu desespero. A palavra lá em Jeremias 18 diz assim, que ele se levanta e ele desce na casa do oleiro. Ninguém disse, o oleiro foi até a casa daquele que estava fraco, adormecido, marimbundo, desanimado. Não, eu vou atrás do Senhor e eu digo, Senhor, eu estou aqui, me socorre. Nós estamos invertendo as ordens. Achamos, esses dias Deus falou comigo. Deus falou para mim assim, olha, porque a gente escuta muitas pessoas dizendo assim, olha, queridos, o pastor
deixou as 99 e foi atrás da ovelha perdida. Sabe o que Deus disse para mim? Ele foi atrás mesmo. Ele foi atrás do quê? Ele foi atrás do quê? De uma o quê? Ele foi atrás de uma ovelha. Ele foi atrás de uma ovelha. Ele não foi atrás de um bode, pastor. Ele não foi atrás de uma raposa. Ele não foi atrás de uma cobra. Ele foi atrás de uma ovelha. A ovelha, querido, ela escuta a voz do pastor. Ela obedece. Ela se perdeu. Por isso que o pastor precisou ir atrás dela. Nós estamos invertendo as ordens. Ele é o Deus todo, eterno e poderoso. É dele que vem o meu socorro bem presente na hora da angústia. É eu que busco por ele, é eu que clamo por ele, é eu que entrego para ele, é eu que me rendo a ele, é eu que oferto a ele, é eu que vou entregar um culto a ele. Não é o contrário. Ai, vou lá no culto hoje que eu quero ver se a palavra é boa. Gente, eu vou no culto hoje porque eu tenho algo aqui dentro que eu preciso entregar para Deus. Que é, olha, eu te amo, tu és tudo para mim, tu és o primeiro, o único, o eterno, o real. E não existe outro além de ti. Por isso, Senhor, eu coloco hoje o meu tempo, a minha oferta, a minha vida, tudo diante do Senhor. Dizendo, se não for pelo Senhor, então eu não quero. Isso é um culto. O culto, queridos, não é para mim. O culto é para Ele. Eu entrego o culto para Ele. Eu me rendo a Ele. Eu coloco diante dEle os meus anseios, os meus medos, as minhas dúvidas. Eu coloco diante dEle os meus problemas, as minhas circunstâncias. E aí sim, e é nessa dinâmica de céus que Ele derrama o azeite infinitamente mais. Eu pergunto para você, igreja, nessa manhã, quanto azeite Deus tem? Quanto azeite Deus tem? Deus tem azeite para entrar na tua casa e restaurar a tua família? Ele tem azeite para abrir uma porta que ninguém pode fechar? Ele tem azeite para prosperar os seus caminhos? Ele tem azeite para salvar o teu filho das drogas? Ele tem azeite para curar uma enfermidade a qual o médico já decretou que é leito de morte? Ele tem azeite para transformar, para salvar, para curar, para libertar? Ele tem azeite. Agora, que tanto que o meu molde, que tanto que o meu vaso está pronto para receber. Porque não é o que o Senhor vai derramar. Não é o que Ele vai derramar, Ele está pronto para derramar. Sabe o que tem aqui? Nas regiões celestiais aqui, você sabe o que tem aqui? Tem uma torneira aberta, que está derramando azeite. Não para. Toda a terra está cheia da tua glória. A palavra diz que toda a terra está cheia da tua glória. Mas a palavra também diz que a natureza e os filhos estão esperando, a natureza, a terra está esperando a manifestação dos filhos. A terra está clamando pela manifestação dos filhos. Quando eu estava preparando essa palavra, Deus dizia assim para mim: ainda tem azeite jorrando. Tem azeite jorrando. O azeite não vai parar de jorrar eternamente. Infinitamente ele não vai parar de jorrar. E ele vai derramar, e ele vai transbordar. Quantos mais vasos eu apresentar a ele? Quando essa mulher
ela apresenta as vasilhas. Sabe quando que começou? Sabe quando que começou a multiplicação do azeite? Não foi quando ela derramou a botija no primeiro vaso, queridos. A multiplicação do azeite na vida dessa mulher começou quando ela obedeceu à voz do profeta. Imagina comigo, um cenário pronto, está tudo pronto, o Senhor está lá sentado no seu alto e sublime trono, e Ele começa então um movimento diferente, e Ele fala assim: peça que os anjos tragam as talhas de azeite. Peça que todas as portas e comportas dos céus sejam abertas, porque lá na terra tem alguém que está entendendo o que eu vou e o que eu quero fazer. Quando a necessidade bate na porta, e aquela mulher então procura aquele homem. Quando aquele homem dá uma instrução para ela, o Senhor declara: pode abrir. Pode abrir as comportas. Porque ela entendeu. O molde está pronto. O molde está preparado. O vaso está pronto. Mas também, queridos, em contrapartidas, eu fico a pensar quantas vezes o Senhor teve que desfazer o cenário do céu porque o nosso coração se endureceu e não se rendeu a Ele. Quantas vezes Ele teve que dizer para os anjos: vamos esperar mais um pouco. O vaso ainda não está pronto. Mas o interessante da palavra de Jeremias é que mesmo depois que o vaso se desfez, ele constrói de novo. E ele faz de novo. Sabe por quê, queridos? Porque ele não desiste de nós. Ele não desiste do vaso que é dele. Foi fabricado por ele. Foi aperfeiçoado por Ele. Ele não desiste. Ele não nos deixa como lixo jogados num canto. Sabe por quê? Porque Ele também conhece a matéria-prima. Ele sabe que é barro. Ele sabe que quebra. Ele sabe que suja. Ele sabe que existe umas rachaduras de vez em quando que vaza tudo que Ele colocou. Esse é o nosso Deus. Mas para essa manhã o Senhor quer que nós saibamos que existe um azeite jorrando. Não se acabará. Não se acabará. Mas quem vai determinar o tanto que vai viver de Deus? Sou eu e você, na disposição de nos colocar nas mãos do oleiro. Queridos, quantos são pais aqui? Você que é pai, você que é mãe, você faz tudo o que os seus filhos querem? E às vezes a gente tem que fazer o que eles não querem, só para ensinar eles. Sim ou não? Deus é pai. Deus é pai. Mas a pergunta que eu te faço é: você fica feliz
quando você não faz alguma coisa que o seu filho quer? Não. Às vezes dói muito mais em nós do que neles. E aí o que você fica esperando desse filho? Aprende, filho, aprende. Eu tô doidinho para te dar o que você quer. Sim ou não? Aprende, filho, aprende. Eu quero te tirar do castigo. Aprende, aprende. Sim ou não? Esse é o nosso Deus conosco. Esse é o nosso Deus conosco, amados. O coração dele pulsa e se alegra quando ele vê um vaso disponível e pronto para suportar aquilo que ele tem para derramar. Fala assim para o seu irmão, ó, azeite é unção. Unção é capacitação. Lá na palavra dos odres velhos e do vinho novo, né? Quando era feito de pele de bicho, pele de animal. O que a palavra diz? Que a gente que não pode se deitar vinho novo em odre velho. Sabe por quê? Porque aquelas peles elas ressecavam. E quando aquela explosão de vinho novo, na fermentação do vinho novo, era derramado nesses odres velhos, você sabe o que acontecia? Explodia, rachava e o vinho se perdia. Deus, ele só vai derramar aquilo que nós vamos suportar receber. Ele só vai derramar a quantia que nós conseguimos reter. Ele só vai depositar em você quando você estiver pronto. Nós pedimos muitas coisas para Deus. Nós queremos ver o céu descer. Nós queremos ver os coxos andar. Nós queremos ver os cegos enxergar. Mas nós temos que parar, queridos, de ficar pedindo isso. E nós temos que começar a pedir assim: Senhor, prepara o vaso. Molda o vaso. Porque na hora, Senhor, que o azeite descer, na hora que a unção vier, a manifestação da glória vai acontecer. Mas esse vaso aqui o Senhor não vai perder. Porque Deus, ele não vai colocar em nós algo que se torne perigoso para nós. Ele não vai, queridos, colocar na mão de um soberbo um poder de cura para um cego enxergar. Porque ele vai perder o cego e aquele que levou a cura para o cego. Deus não vai fazer isso. É por isso que primeiro ele prepara o molde. E depois ele derrama o azeite. Mas na medida que você entende que o azeite é dele, que é inesgotável, o poder é dele, a honra é dele, a glória é dele, é inesgotável. Essa fonte, ela não para de jorrar nunca mais. Ela não para de ser derramada e transbordada nunca mais. Agora, coloca a mão assim, ó, sobre o seu coração. Fala assim, ó, pergunta assim para você, ó. Feche seus olhos. Queridos, feche seus olhos. Esqueça a direita, a esquerda. Esqueça o horário. Faz de conta que eu nem estou aqui. Não tem ninguém aqui, é só você e Deus. Pergunta assim, ó, para o seu coração. Deus, o Senhor consegue formar em mim os teus sonhos?
Eu sou um molde para o Senhor derramar aquilo que tu tens para mim. Essa pergunta, queridos, ela te causa, o que ela te causa? Qual que é o tipo de sentimento que vem no seu coração agora? Você está verdadeiramente disponível para Deus? Sabe, às vezes eu paro e me pego perguntando: Deus, eu estou no lugar que o Senhor deseja que eu esteja? Deus, eu estou fazendo o que o Senhor quer que eu faça? Senhor, o que queres de mim? O que queres de mim? Porque, sabe, a gente tem tantas frases prontas, a gente tem tantos sonhos prontos, a gente tem tantas ideias, a gente tem tantos objetivos para a nossa vida. E aí nós reconhecemos que o Senhor é uma fonte de realização, Ele é uma fonte de satisfação e de poder para nos dar tudo que nós queremos. Mas por um minuto nós conseguimos parar tudo que nós estamos pensando e querendo para dizer: Senhor, o Senhor consegue realizar em mim aquilo que o Senhor deseja? Eu sou esse vaso, eu sou esse barro que está amolecido pela tua palavra para o Senhor me moldar de acordo com aquilo que o Senhor deseja. Porque, queridos, o molde para o milagre é a fé. O molde para o avivamento é o arrependimento. Você sabia que avivamento não é emoções e pulos e manifestação de glória para trazer aquilo que nós desejamos? Avivamento é reconhecer que tudo é dele, por ele, para ele. E que eu sou barro impuro, sem forma, nas mãos de um grande construtor. Não tem como a gente chegar até o degrau do avivamento sem passar pelo moimento, se é que existe essa palavra. O amassamento. E para isso, o que eu preciso ter dentro do meu coração é reconhecimento de quem Ele é. Você quer viver a promessa? Quantos querem viver a promessa? Qual que é o molde dessa promessa? Qual que é o molde para viver a promessa, queridos? É a obediência.
Qual é o molde para viver a presença de Deus? É um coração disposto, é um coração rendido, é um coração entregue. É quando aquela frase lá de Paulo, ela verdadeiramente começa a ser verdade em nós. Que diminua eu, para que Ele cresça. Quando aquela mulher, ela fecha a porta, eu fico imaginando a cara dela, o jeito dela. Vocês imaginam? Vocês conseguem imaginar? Né? Ó, traz aí, filho. Vai, Samuel, traz a coisa. Vai, Gabriela, mais uma. Vai, João, vai. Gente, não para nunca. Meu Deus do céu. Vai, traz, César. Vem, mais uma. Vem. Cadê? Não acaba. Da onde está saindo isso? Meu Deus do céu. Não é? Deus, Ele faz assim na nossa vida. Mas da onde aconteceu isso? Que porta foi essa que abriu? Da onde apareceu essa pessoa? Meu Deus, como que ele sabe disso? Meu Deus, como que ela sabe disso? Senhor, mas eu estava precisando. Jesus, mas aonde não existia esperança houve. Mas o médico tinha decretado a morte. Mas ele tinha ido embora. Mas o filho estava preso. Meu Deus, deram 6 tiros nele, nenhum pegou. Como que aconteceu isso? É o milagre que é inexplicável. Mas para existir um milagre precisa haver um ambiente preparado. Para existir uma manifestação de glória, queridos, precisa haver uma porta fechada. Para existir uma manifestação de glória, eu preciso entregar alguma coisa para Deus. Sem entrega, sem sacrifício, sem fogo. Sem entrega, sem sacrifício, sem fogo. Sem entrega, sem sacrifício, sem fogo. Ele consome o sacrifício, é por isso que o fogo é derramado. Ele derrama o azeite naquilo que está vazio. Se aqueles vasos estivessem cheios, não teria lugar para o Senhor derramar o azeite. Se cada vizinho se compadecesse daquela mulher e falasse assim: olha, eu tenho um pouquinho de farinha, eu tenho um pouquinho de azeite, eu tenho um pouquinho de água, e levasse esses vasos cheios, não teria manifestação da glória. Porque aí, querido, não seria dependência do Senhor, não seria na total dependência dEle. Existem coisas que Deus não está fazendo na sua vida, porque você entrega, mas depois você vai lá e pega de volta. Existem coisas que o Senhor não está fazendo na sua vida, porque primeiro você coloca nas mãos dEle, depois você quer dar o seu jeitinho. A ordem é clara. Peça vasilhas emprestadas. Peça vasilhas emprestadas, não poucas. Queridos, eu não sei se vocês estão entendendo essa palavra, mas o Senhor está dizendo assim: olha, nessa manhã, tem um azeite jorrando, você é uma vasilha, que tanto que você quer ser cheio, que tanto que você está vazio para o azeite ser derramado e transbordar. Tragam as vasilhas, mas não tragam poucas.
Não ajunte somente, não peça somente aquilo que os seus olhos podem ver. Não trabalhe somente com aquilo que você tem condições de fazer. Trabalhe no sobrenatural, creia no sobrenatural, entregue no sobrenatural. Verdadeiramente coloque diante do Senhor os teus sonhos e anseios, mas não aqueles pequenininhos, porque os pequenininhos, querido, você pode ir atrás e conquistar com as suas próprias mãos, mas coloque aqueles que são grandes, aqueles que são eternos e aqueles que só o Senhor pode fazer, porque Ele vai e quer fazer. Eu escrevo 50 folhas, não consigo ler nenhuma. Será que Deus ele não derrama mais? Porque nós não estamos disponíveis. Não é que Ele não derrama. Não é que Ele não faz. Ele faz. O problema é que nem sempre nós estamos disponíveis. Ele continua fazendo. Ele continua, queridos, restaurando famílias. Ele continua libertando. Ele continua curando. A unção significa se consagrar, separar para um propósito, capacitar alguém para cumprir uma missão dada por Ele. O azeite representa o Espírito Santo. Ele ilumina, Ele cura, Ele fortalece, Ele alimenta. A unção não procura perfeição, e sim disposição. Ela quebra o jugo, a escravidão, a opressão, o domínio do inimigo é quebrado. Onde tem azeite, tem quebra de cadeias. A unção, ela transborda. Davi diz: unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transbordará. Estamos atrás de tantas coisas, e somente uma é necessária. Unge, Senhor, a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transbordará. O que então é esse molde, queridos? Olha para o seu irmão e diz assim: esse molde é caráter. Qual caráter? De ser bondoso, de ser piedoso, de ser generoso? De ser amigo, de ser companheiro, de ser marido? De ser bom filho? De ser um bom profissional? Não. Este caráter é ser a forma de Cristo. O molde é o caráter, ser igual o Cristo, aperfeiçoado pelo Cristo, parecido com o Cristo. Sabe? Eu não sei aonde que Cristo começa e eu termino. Eu não sei aonde que Cristo termina e eu começo. Um envolvimento, uma coisa só, uma plenitude só. Aonde você passa, você deixa luz. Aonde você passa, você deixa paz. Aonde você passa, você deixa bom testemunho. A unção, ela sustenta o ministério, mas somente o caráter sustenta a unção. Por isso,
o molde é mais importante que o azeite. Um milagre, ele pode resolver uma crise, mas a unção, ela transforma a sua vida e a vida de muitas pessoas. O Senhor, ele pode nos socorrer através de um milagre. Mas quando o azeite é derramado, queridos, essa transformação é permanente e eterna. E o milagre já vai fazer parte da cultura das nossas vidas. E não mais o esporádico de uma vez ou outra. Porque o Senhor pode te usar para manifestar a glória dele. Sim ou não? Todas as vezes que eu falo de ser usado, eu lembro da mula, né, de Balaão. Porque ele fez uma mula falar. Ele pode te usar. Mas somente o caráter pode te aprovar. Ele pode nos usar. Mas aquilo que vai fazer nós permanecemos nele é o tanto que nós estamos nos permitindo sermos transformados. E eu quero encerrar dizendo assim, ó, ainda há azeite. Olha aí pro seu irmão e diz assim, ainda há azeite. Fala para ele assim, não é pouco azeite, é muito azeite. E nessa manhã, todos os vasos que estiverem disponíveis vão ser cheios e transbordantes da unção de Deus para restaurar, fortalecer, curar, libertar, salvar, curar, queridos. Se você quiser, você vai sair daqui fortalecido, restaurado e pronto para ser o sonho realizado de Deus sobre a terra. Se coloque de pé. Talvez nessa manhã você fale assim, mas eu não tenho nada, Senhor. Deus pergunta assim, o que você tem? Talvez você esteja aqui como essa viúva. Eu só tenho uma botija de azeite. Senhor, eu só tenho uma oração, eu só tenho um coração que quer. Eu só tenho, Senhor, a minha família. Eu só tenho, Senhor, um pequeno grupo ali que de vez em quando eu oro. Mas a boa notícia é que se você colocar o pouco que você tem nas mãos dele, ele vai trabalhar em cooperação com você. E o azeite não vai parar de ser derramado. A multiplicação vai acontecer. E não vai ser só o suficiente para resolver os seus problemas momentâneos, mas você vai viver do resto. A palavra diz assim: vai, vende tudo e vive do resto. O Senhor, Ele quer trazer alívio, Ele quer trazer refrigério, não momentâneo, mas para sempre. Comece a entregar para Deus nessa manhã o
pouco que você tem, ou nada que você tem, comece a entregar para Deus. Feche os teus olhos, comece a colocar nas mãos dele. Oh Deus, sem tua graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. E em meu ser milita carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais. Ao meu viver é transformado, pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero assistir acabo cometendo. E em meu ser milita carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Viver é transformado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me
de ti. Viver é transformado e Jesus. Aleluia. Eu queria pedir que os diáconos fechem as portas. Feche a porta de vidro aí, por favor. Nós estamos na casa, amém? As portas estão fechadas, amém? E eu quero profetizar, eu quero declarar que sobre esta casa não faltará azeite. Famílias voltarão a viver. Haverá unção para curar enfermos. Haverá unção para libertar cativos. Haverá unção para levantar líderes. Haverá unção para o avivamento voltar a fluir. Haverá unção para suprir a sua necessidade e transbordar sobre os seus. Haverá unção para quebrar cadeias. Haverá unção para salvar os seus filhos. Haverá unção para prosperar os seus negócios. Haverá unção para sustentar o teu ministério. E a manifestação da glória de Deus será visível, palpável, real, através de você, no nome poderoso de Jesus Cristo. Aleluias. Aleluia. Aleluia. Dos dois, desce aqui. Eu sente a chama. Vem nos restaurar. Como em Atos 2, desce aqui nesse lugar. Eu sente a chama. Vem nos restaurar. Como em Atos 2, desce porque pararam de falar do céu. Acham que Cristo não vai mais voltar. Já não se fala tanto em oração e santificação. Não querem mais, porque pararam de falar do céu e só se fala em bens materiais. Mas eu sei que dentro da igreja existe uma igreja espiritual. Amém, queridos? Você pode aplaudir o Senhor o mais forte que você puder. Eu quero entregar algo que o Senhor colocou no meu coração. O Senhor diz assim, pastor Claudinei, que vai vir uma honra na sua vida. É algo que você não tem pedido, mas Ele vai te dar. É por esses tempos. E o Senhor falou assim para mim, Igor, que é tempo de você abrir a sua boca. Você sabe o que eu estou falando porque você conversou com Deus. E você disse assim: o que eu faço para ti? Como eu vou fazer? E o Senhor está dizendo assim: abre a sua boca. Não é você que vai fazer. Sou eu quem vou fazer através de você. E você fica pensando assim: olha, mas eu não estou pronto. Mas eu não sou capaz. Mas eu não sou digno. E o Senhor está dizendo assim:
és o meu escolhido. Pode não estar pronto, pode não ser capaz, mas sou eu que te capacito, sou eu que te levanto, sou eu que te envio. Filho, só vai saber que eu estou fazendo quando fizer. Só vai saber que eu sou contigo quando você tiver coragem de fazer. Então é tempo de abrir a tua boca. E tem mais. Tem mais. Tem coisas que está dentro de uma gaveta. Tem projetos que está dentro de uma gaveta. E você acha que esses projetos vão te tornar conhecido. Você vai ser muito próspero neles. Mas não são os projetos que vão te tornar conhecido. É o que sair da tua boca em relação ao que você falará de Deus que te tornará conhecido. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor? Amém. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre vocês. Que este domingo seja de presença e de descanso. Que você tenha uma semana tremendamente abençoada, cheia dos cuidados do nosso Deus. E que derrame azeite, que transborde azeite. E que por onde você passar, o rastro de azeite fique no seu encalço, no nome poderoso de Jesus. Vai na bênção do Senhor. Deus abençoe. Família, herdeiros do reino.